Fala galera do Nuvem de Valores, 9 de maio de 2023, um dia muito importante para a Magazine Luiza. Vamos trazer também aí outros ativos para analisarmos juntos, lembrando sempre que são apenas estudos, não são recomendações, deixo isso sempre bem claro em nosso canal. Vamos começar aqui com Magazine Luiza. Sim, finalmente Magazine Luiza, um fechamento acima da exponencial, gráfico diário aqui, exponencial de 200. A gente tinha a nossa exponencial de 200 nos R$ 4,10 e hoje fechamos aqui nos R$ 4,14. E por que foi um fechamento importante? A gente teve um fechamento acima da exponencial e aritmética de 200 e vou trazer para vocês desde quando que a gente não tinha esse tipo de fechamento aqui no gráfico diário da Magazine Luiza. Esse último fechamento aqui, de 22 de julho de 2021, sim, 2021, foi o último fechamento gráfico aqui, gráfico diário, que a gente teve um fechamento acima da aritmética exponencial de 200. O ativo ainda estava aqui na região dos R$ 23,25. Tem quase há 2 anos aí, podemos afirmar que a gente não tinha esse tipo de fechamento que a gente teve hoje. Quer dizer que é para comprar? Quer dizer que é para vender? Aqui eu não posso falar sobre recomendação, não falo sobre recomendação. Mas qual é o ideal? Aqui a gente vai começar a trabalhar aqui a ideia no nosso canal. O ideal é que a gente continue com fechamento acima da nossa exponencial de 200, sem muita conversa. Então, a partir agora da nossa quarta-feira, eu vou continuar atualizando o nosso exponencial de 200 no nosso canal. Lembrando que o canal é nosso, sintam-se à vontade para deixar comentários, sugestões. Aqui a gente traz apenas um caráter de estudo, não é recomendação, mas é o ideal a gente continuar com fechamentos acima da exponencial de 200, de preferência também acima da aritmética, das nossas duas médias de 200. Lembrando que o nosso canal é um canal que a gente estuda as nuvens de Shimoku, mas a gente tem monitorado a exponencial de 200, por quê? Porque em final de janeiro, vou até dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, aqui, final aqui de janeiro, começo de fevereiro, foi região de topo, tá? A gente deixou um topo aqui mais ou menos na região dos R$ 4,65, R$ 4,67. Aqui também, começo de outubro, quando ela vai se aproximar da aritmética de 200, ela consegue romper, até ela consegue fechar acima da aritmética de 200, mas a exponencial de 200, o preço chega próximo e começa a fazer topos mais baixos, tá? Então o ideal é a gente continuar trabalhando, quem sabe, a partir de amanhã a gente não perder mais essa exponencial de 200, é claro, trazendo um cenário ideal. Pode ser que a gente tenha algum fechamento abaixo, algum tipo de movimento mais lateral e depois começar a fazer um zigue-zague ascendente, mas a gente tem que ir trabalhando com o ideal, né? A gente não gosta de ver quando um ativo demora tanto tempo para recuperar um ponto gráfico tão importante. O ideal é que a gente não retorne mais abaixo desse exponencial de 200. E vocês acreditam que pode ser o início de uma retomada? Vocês tem alguma expectativa no ativo aí nesse próximo trimestre? Lembrando o quê? Que segunda-feira, dia 15, teremos a divulgação de resultados da Magazine Luiza. Provavelmente eu farei um vídeo especial com alguns comentários de analistas, notícias. Vou trazer para vocês, talvez no dia 16 ou 17, um vídeo especial. Vou trazer também o gráfico semanal, tá? O semanal a gente ainda continua com fechamento abaixo das médias de 200, abaixo das médias de 80 também e abaixo das nuvens, tá? Seria ainda um cenário um pouco mais delicado aqui no nosso semanal, lembrando que a gente gosta de estudar os ativos com as nuvens de Shimoku. O ideal, a gente continuaria com fechamento acima da nossa média rápida, média lenta, mas a gente gosta de ver também o ativo acima das nuvens, tá? A gente essa semana, para fechar acima das nuvens, teria que ter um fechamento estratosférico aqui mais ou menos na casa dos R$ 6,72. É o que a gente sempre tem conversado. Percebam que a borda superior das nuvens vem caindo aqui. A nuvem do Ishimoku, ela é sempre plotada no futuro. A gente começa a trabalhar com um patamar de nuvem mais viável, principalmente aqui a gente tem falado do começo de junho. Não quer dizer que o ativo vai começar a subir a partir de junho. Eu gostaria de ter esse superpoder e trazer essa informação para vocês. É apenas ponto gráfico que começa a ficar mais viável um fechamento acima das nuvens aqui na primeira semana de junho. Por quê?
há um fechamento semanal acima dos R$ 4,72, a gente já começaria a retomar a borda superior das nuvens. Então, pela nuvem de Shimoku semanal, a gente poderia começar um movimento mais altista. Então, a gente vai continuar trabalhando essa hipótese. Para quem já nos acompanha sabe que não é uma hipótese nova, eu tenho deixado até essa linha aqui para vocês no gráfico. A gente tem alguns pontos importantes. Por mais que a gente tenha feito um fechamento hoje acima da média exponencial de 200, no gráfico semanal me chama a atenção que a gente ainda teria aqui essa exponencial de 50, tá? Que a gente não tem um fechamento acima dela. A gente tem uma aritmética de 50 mais ou menos aqui na região dos R$ 3,54, porém a exponencial de 50 ainda estaria aqui acima do preço, nos R$ 4,44. Então vamos colocar aqui, ó, exponencial de 50 semanal, 4,44, um ponto aí para a gente também ficar observando nos próximos dias e semanas, tá? Muita atenção, ideal, quando a gente começar a tocar essa exponencial, a gente ganhar, depois a gente vai ter uma aritmética de 80, uma exponencial de 80, aí é conversa mais para frente, mas o ideal é a gente, quando tocar essa média, de preferência fechar acima aqui um semanal, acima dos R$ 4,44, chama atenção um ponto gráfico também, um topo anterior aqui que a gente tem como máxima de R$ 4,67, R$ 4,65 seria o ideal aí também, quem sabe um fechamento acima dessa região nas próximas semanas. São hipóteses que a gente sempre tem trazido para vocês, são pontos gráficos importantes, porém, hoje um dia muito importante na Magazine Luiza, não tem como a gente ignorar um fechamento acima das duas médias de 200, coisa que não acontecia desde julho de 2021. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente continuar com análises para vocês. Vamos continuar nosso vídeo agora com Via na tela. Continuando agora com Via, hoje Via fez um fechamento interessante também. É claro, ela ainda, diferentemente na Magazine Luiza, a Via continua trabalhando abaixo das duas médias de 200, tá? Hoje tivemos um fechamento aqui na região do R$ 2,08, uma alta interessante de 5,05%. No entanto, chama a atenção que a gente continua com fechamento abaixo aqui das duas médias de 200. A aritmética de 200 estaria aqui nos R$ 2,52, a exponencial nos R$ 2,62. Me chama muito a atenção, resolvi aqui trazer esse ponto gráfico para vocês, para a gente ficar atento, das médias de 80. Por que me chama a atenção as médias de 80? Tá? A gente teve um fechamento nos R$ 2,08, a aritmética de 80 estaria aqui na região dos R$ 2,06 e a exponencial também nos R$ 2,06. Tivemos um fechamento legal, interessante, acima das médias de 80, deixou um pavio superior que não foi muito legal, né? E a gente, para quem já é inscrito no nosso canal, eu já tinha desenhado aqui também um topo anterior nos R$ 2,17, trabalhado essa hipótese que seria interessante fechamento acima dos 2,17. Não fechamos acima dos 2,17, mas pelo menos um fechamento acima das médias de 80. Legal. Porque é importante continuar esse fechamento acima das médias de 80. Me chama muito a atenção que aqui nesse candle de 2 de fevereiro, a gente deixou o pavio perto das médias de 80, percebam aqui novamente pavios em 16 e 17 de janeiro, perto das médias de 80, aqui também 23 de dezembro, então as médias de 80, essas médias têm sido muito importantes aqui, pelo menos pelo gráfico diário da Via, tá? Então é interessante a gente continuar o fechamento acima delas. Percebam aqui, por exemplo, em 4 de agosto de 22, o fechamento acima das nuvens já tinha um cruzamento de compra e o fechamento acima das duas médias de 80, tá? Interessante a gente manter esse fechamento, então, trabalhar com um ponto importante da Via, as médias de 80. Enquanto a gente tem um gráfico diário da Magazine Luiza trabalhando já como ponto importante as de 200, a da Via, vamos trabalhar com a hipótese, o fechamento pelo menos continuar acima das médias de 80. Então, para essa quarta-feira, na quinta ou sexta, vou continuar atualizando os pontos gráficos para vocês. Para quem gosta das nossas análises, agradeço sempre quem deixa o like, se inscreve no nosso canal. Continuando com a hipótese, é importante não perder essas médias de 80. Por quê? Porque foi região de topo em movimentos anteriores. E os traders, os investidores gostam, principalmente os traders, gostam de falar, o preço tem memória. Se a gente vê aqui pavios, principalmente médias clássicas, que nem 80, aqui gráfico diário, a gente não quer que perca esse ponto gráfico. Hoje a gente teve um movimento interessante também no Ibovespa, alguns ativos começam a subir consideravelmente e a gente gostaria de ver a Via também embalando
para os acionistas aí, para ver todo mundo feliz, né? A gente também acompanhou por muito tempo o DMI, para quem já é mais antigo do nosso canal, a gente alertou que o DMI no gráfico diário da Via estava negativo desde o dia 17 e 18 de janeiro, e olha só quanto tempo o DMI permaneceu negativo. A gente chamou atenção, tá? Não é assim, realmente o que a gente gosta de falar para vocês é ser sempre muito transparente, não é recomendação, mas nos chamou atenção quando no dia 4 por 5 de maio a gente teve um cruzamento de DMI, ou seja, um fechamento ainda nos R$ 1,95, e realmente a gente vê que o DMI continua positivo, o nosso Money Flow Index ganha o nível de 50, também fica interessante. É claro que pelo Ishimoku a gente ainda está dentro das nuvens, a gente gostaria de ver a Via começar a trabalhar acima das nuvens para, quem sabe, começar a firmar uma tendência mais clara, tá? O fechamento dentro das nuvens ainda seria um viés neutro aqui pelo gráfico diário do Ishimoku, tá? A gente permanece com cruzamento de compra, mas a gente gosta de cruzamento de compra, o ativo continuar seu zigue-zague ascendente. Então, ponto gráfico importante, não fechar abaixo dessas médias de 80. Na quarta, quinta, sexta-feira, provavelmente vou trazer alguma atualização aí da Via para vocês. Para quem gostou da nossa análise gráfica, peço para deixar um like, se inscrever no canal. Não deixem de ver o vídeo que eu fiz especial da Via com os números do primeiro trimestre. Um vídeo que deu bastante trabalho, tem preço-alvo, tem alguns comentários de analistas que eu trouxe um compilado bem legal. Não deixem de assistir no nosso canal. Vamos continuar agora com Cogna. Cogna faz um tempo também que eu não trago aqui no nosso canal. Resolvi trazer aqui para vocês porque me chamou a atenção a Cogna. Diferente da Magazine Luiza, a gente tem trabalhado a ideia das médias de 200, a Via acabei de trazer as médias de 80 e a Cogna vou continuar com o mesmo racional. Olha só como as médias de 80 também têm servido como um importante ponto aqui da Cogna. Hoje tivemos um fechamento aqui da Cogna nos R$ 2,15, uma alta de 2,87%. As nossas médias amarelas de 200, ou seja, acima do preço, Cogna continua abaixo das duas de 200 no gráfico diário. O ideal quando a gente começar a trabalhar o preço, principalmente quem pensa mais no longo prazo, acima dessas médias, para quem sabe a gente vê uma virada de chave no ativo. A gente hoje fechou nos R$ 2,15, fechamento acima das duas médias de 80. Chama muito atenção, porque aqui em meados de março, 14 e 15 de março, a gente chegou a fechar acima das médias de 80 e percebam que o ativo fecha abaixo e começa a desenhar topos mais baixos. Aqui chamou atenção também, começo de fevereiro, percebam como a pontilhada de 80, a aritmética de 80 serviu como região de resistência, região de topo. Então, olha, a gente tem aqui também uma região que a gente gostaria de ver a Cogna trabalhar acima, tá? Traçando rapidamente aqui alguma região de topo, tá? De resistência, importante, olha, percebam, pegando esses candles aqui rapidamente, tá? De topos anteriores, a gente tem até com um fechamento interessante aqui da Cogna, mas a gente vai trabalhar com a hipótese o quê? Da Cogna, gráfico diário, continuar trabalhando acima das médias de 80 e de preferência acima das nuvens, tá? As médias de 80 hoje da Cogna estariam aqui mais ou menos na região dos R$ 2,08, tá? Exponencial aritmética de 200, R$ 2,08. Então são os pontos aí, pelo menos para os próximos dias que a gente vai trabalhar, que o ideal é o ativo continuar acima dessas médias gráfico diário, tá? Mas eu gosto de alertar sempre, ó, o semanal da Cogna aqui pelo Ishimoku, a gente ainda continua abaixo das médias de 80, abaixo das médias de 50, a gente ainda tem uma média verde-limão abaixo da média vinho, tá? O semanal aqui ainda não seria o tipo de modelo, de desenho que a gente gostaria de ver, tá? Chama atenção que a média vinho aqui no semanal da Cogna, a nossa média lenta do Ishimoku, a mais importante do nosso Ishimoku aqui, a nossa média de 26 períodos, estaria aqui na região dos R$ 2,13 essa semana. Então vamos trabalhar também, trazer aqui uma hipótese de fechamento semanal para a Cogna, um fechamento pelo menos acima dos R$ 2,13, tá? Então vou colocar aqui média lenta semanal, tá? 2,13, tá? Da Cogna. O ideal, fechamento na sexta-feira aí pelo menos acima dos R$ 2,13. Por quê? Porque faz muitas semanas que a gente não fecha acima da nossa média lenta. Tá? Percebam que esse candle aqui de 7 de novembro de 22, quando foi o fechamento ainda nos R$ 2,49, fechamento com rompimento de nuvem, fechamento abaixo das duas médias de Ishimoku. Aqui realmente foi um fechamento bem ruim que tivemos no semanal da Cogna e percebam que depois ela nunca mais trabalhou acima da nossa média vinho. Quem sabe, tá? A Cogna começa a trabalhar acima da nossa média vinho essa semana, mas a média vinho ainda estaria bem apontada aqui para baixo. O ideal é quando a gente já tem um cruzamento de compra, a média verde-limão acima da média vinho, mas quem sabe a gente trabalha aí sempre com o cenário de hipótese, a gente não tem como adivinhar o futuro.
um fechamento aí da Cogna no semanal, o mínimo seria interessante aí retomar essa média vinho, então seria um fechamento acima dos R$ 2,13 para quem sabe ver uma retomada do ativo, mas a gente sempre orienta a trabalhar a favor dos tempos gráficos, diário, semanal. A gente vê realmente o ideal é quando as médias estão abaixo do preço, por exemplo, trazendo aqui, por exemplo, as médias aqui abaixo do preço, não acima do preço, servindo como resistência. A gente sempre trata aqui um cenário ideal, não é recomendação, mas a gente traz alguns pontos possíveis aí que a gente gostaria de ver o ativo retomar, tá? Antes de um ativo ter a sua retomada de preço, de tendência, ele vai dando alguns sinais e aqui a gente vai trabalhar com a hipótese, pelo menos no semanal, acima dos R$ 2,13. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal e vamos continuar agora a Cielo para fechar nosso vídeo. Cielo que também já divulgou seus resultados no final de abril, fiz um vídeo com alguns números delas, do ativo, para quem ainda não viu, oriento para dar uma passada lá no vídeo. E a Cielo, realmente, a gente ainda trazendo o primeiro semanal aqui da Cielo. A Cielo, essa semana, vem aqui por hora performando com 1,60% de alta. Hoje tivemos, terça-feira, uma alta de 1,42%. Trazendo o gráfico semanal, a gente continua ainda com as médias de 200, meio, podemos dizer, lateralizado, um ativo assim lateralizado. Percebam que a média exponencial aqui de 200 segue ainda flat, a aritmética caindo, começa, quem sabe, a tentar a ficar um pouco mais flat de fato, porque ela está mais caindo do que flat, a exponencial de 200 está aqui mais de lado do que a aritmética, tá? Mas a gente chamou atenção esse desenho, para quem já acompanha nosso canal, a gente traçou essa resistência aqui para vocês, e percebam, quando a gente teve um fechamento aqui em 24 de abril, com alta de 7%, depois, na semana passada, 2 de maio, foi um fechamento bem interessante, porque tivemos um fechamento aqui acima de regiões interessantes. Por exemplo, a máxima de novembro foi aqui em R$ 5,48 e a semana passada um fechamento aqui no 5,62 nos chamou muito a atenção, tá? Quem sabe o ativo começa a se recuperar, a gente não tem como saber, mas o que nos chama a atenção aqui da Cielo no semanal, o DMI verde acima do negativo e o ADX começa a subir aqui, quem sabe começa a desenhar uma tendência, tá? Mas o ideal é quando o ADX está acima do nível de 20, a gente ainda estaria aqui no nível 17, tá? O semanal ainda fica um pouco mais complicado de operar, porque média flat aqui realmente para você fazer uma entrada de tendência ficaria um pouco mais complicado. No entanto, tá? O gráfico diário que aqui mais nos interessa. Percebam que a gente tem uma Chico Span, que é a linha atrasada do preço, 26 períodos aqui do nosso Shimoku, já acima do preço, acima das nuvens. Tem o cruzamento de compra, aqui a verde limão, nossa média rápida, cruzamento acima da média vinho. O que nos chama atenção é a nuvem futura começa a desenhar aqui, ainda estreita, tímida, mas ela começa a desenhar aqui um movimento futuro de alta. A gente também tem um DMI positivo, com o ADX também subindo, aqui indicando uma força na tendência, está interessante. A única coisa que nos chama um pouco a atenção é o FR já numa região que é de sobrecompra, o Money Flow Index aqui com uma região também de sobrecompra, tá? Pode ser que o ativo tenha algum tipo de correção, muita atenção, mas não tem como a gente adivinhar o futuro. Eu gostaria de adivinhar o futuro, mas o gráfico diário vai bem, obrigado aqui, pelo menos não teria muito o que falar da Cielo, realmente o ativo vem caminhando. Nós chama atenção aqui, muita atenção, porque a gente também tem topos anteriores na região aqui dos R$5, por exemplo, em 97 centavos. Tem outro topo aqui imediato que a gente pode considerar nos R$5,78. Vamos deixar desenhadas essas regiões de topo, R$5,78 e R$5,83. Percebam que hoje a máxima de R$5,83 foi exatamente em um topo anterior aqui, topo de 19 de outubro de 22. Muita atenção, tá? O ideal é que o ativo continue a fazer seu zigue-zague ascendente, mas aqui pelo gráfico diário, pelo menos pelo Shimoku, estaria tranquilo, mas percebam que estaria um pouco esticado para entrar, né? Fazer alguma entrada pelo gráfico diário. A média verde-limão ainda estaria nos R$5,40, a média vinho ainda estaria nos R$5,13, né? Poderia aguardar algum recuo até a média verde-limão, que é a nossa média mais rápida, ou principalmente até a nossa média vinho, para quem sabe fazer uma entrada com gerenciamento de risco aí mais fácil e mais barato, de você não correr tantos riscos. O importante é sempre fazer algum tipo de proporcionalidade entre a sua entrada, seu capital. Não coloquem todo o seu dinheiro, não é recomendação, mas não coloquem todo o seu dinheiro em só um ativo, porque a renda variável é totalmente imprevisível, não tem como a gente adivinhar o futuro. Mas aqui pelo Shimoku não teria muito o que falar, só me chama a atenção da Cielo, a gente aqui numa região um pouco de sobrecompra, tá? Mas
é o que a gente sempre alerta. Muitas vezes quando entra numa super tendência o ativo, muitas vezes o indicador fica estalando aqui e não corrige, tá? Mas o ideal é muitas vezes entrar numa condição um pouco mais tranquila, não tão esticada, porque pode ser que você compra justamente o topo anterior aqui e o ativo não corresponde à sua expectativa, tá? Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal, não deixem de acompanhar nossas análises. Espero que tenham gostado. Forte abraço, bons investimentos.